Heinz Hitler nasceu com um sobrenome que selava seu destino. Enquanto outros familiares do Führer tentavam fugir da história, ele a abraçou. Formou-se nas escolas Napola, foi exemplo do ideal ariano e destacou-se como aluno modelo do regime. Aos 20 anos, já era suboficial do exército alemão na invasão da União Soviética. Durante a ofensiva sobre Moscou, foi capturado após uma emboscada e enviado diretamente à prisão de Butyrka, em Moscou. Ali, seu sobrenome o converteu em prisioneiro de categoria especial. Foi isolado, interrogado e submetido a condições extremas. Sua morte nunca foi registrada oficialmente. Não houve julgamento, não houve túmulo, apenas desaparecimento. Por que Stalin o manteve em segredo? O que sabiam os soviéticos sobre seu valor político? E o que ocorreu realmente com o sobrinho favorito de Adolf Hitler nos porões do terror soviético? O sangue do Führer. Quem foi Heinz Hitler? No 14 de março de 1920, na cidade de Magdeburgo, um centro industrial-chave na Alemanha de entreguerras, nasceu Heinrich Hitler, conhecido por todos como Heinz. Aquela criança, a quem a história apenas daria tempo de se converter em adulto, carregava desde o primeiro alento com um dos sobrenomes mais pesados e sinistros do século XX. Seu nascimento coincidia com uma Alemanha desorientada após o colapso imperial de 1918, onde as tensões sociais, políticas e econômicas fermentavam com intensidade enquanto o país transitava os primeiros anos da República de Weimar. Os registros civis da cidade confirmam que Heinz era filho de Alois Hitler Jr., meio-irmão de Adolf Hitler, e de Hedwig Heidemann, sua segunda esposa. Alois Jr., figura esquiva e ambígua no entorno familiar, havia estado previamente casado com uma mulher irlandesa, Bridget Dowling, com quem teve seu primeiro filho, William Patrick Hitler, em Liverpool. No entanto, anos depois, abandonou sua esposa e filho, regressou à Alemanha e refez sua vida com Hedwig. Foi esta nova união, oficializada apenas alguns meses antes do nascimento de Heinz, a que o vinculou diretamente ao novo núcleo do poder nazista, não só por parentesco sanguíneo, mas por afinidade ideológica. A estrutura familiar dos Hitler havia sido inusualmente fragmentada. Alois Hitler Sr., o avô de Heinz, havia tido filhos com diferentes mulheres, deixando uma descendência dispersa entre Áustria, Alemanha e inclusive o Reino Unido. Esta genealogia compartilhada converteu Heinz em sobrinho carnal do futuro Führer. Mas além do parentesco biológico, a história mostraria que também compartilhariam uma afinidade ideológica que influiria profundamente no destino do jovem. Para compreender Heinz, resulta inevitável estabelecer uma comparação com seu meio-irmão maior, William Patrick Hitler. Nascido em 1911 na Inglaterra, William representava o contraponto perfeito à figura de Heinz. Enquanto o menor dos irmãos cresceu no coração mesmo do Reich, educado sob os ideais do nacionalsocialismo, William viveu sua infância e adolescência no mundo liberal britânico, alheio inicialmente ao radicalismo que começava a germinar na Europa Central. Durante a década de 1930, William tentou capitalizar seu parentesco com Hitler, viajando à Alemanha em busca de uma posição favorável dentro do sistema nazista. No entanto, suas ambições não encontraram eco duradouro. Sua visão crítica do regime, junto com a desconfiança mútua que surgiu entre ele e seu tio, acabaram por fraturar por completo qualquer possibilidade de colaboração. Ao sentir-se vigiado e frustrado pelas limitações impostas pelo entorno nazista, William abandonou a Alemanha e, após vários anos de incerteza, emigrou definitivamente aos Estados Unidos. Em uma guinada de acontecimentos profundamente simbólica, William se alistou na Marinha estadunidense em 1944, combatendo assim diretamente contra a nação governada por seu próprio tio. Esta ruptura não só foi política, mas também identitária. Após a guerra, William mudaria seu sobrenome a Stuart Houston, tentando apagar qualquer rastro de seu vínculo com a linhagem hitleriana. Casou-se, teve 4 filhos e viveu em Long Island, Nova York, onde morreu em 1987. Sua história ficou sepultada sob um novo nome, em marcado contraste com a de Heinz, cuja curta vida esteve completamente entrelaçada com a maquinaria ideológica do Terceiro Reich. Heinz Hitler, pelo contrário, foi desde sua infância um produto moldado pelo espírito da época. Cresceu em uma Alemanha marcada pela humilhação do Tratado de Versalhes, a inflação descontrolada
o desemprego massivo e o surgimento de movimentos radicais que prometiam restaurar o orgulho nacional. Nesse contexto, os discursos de Adolf Hitler não eram simples arengas políticas, mas fórmulas sedutoras para uma juventude que ansiava pertencimento e destino. E Heinz parecia tê-las absorvido com convicção desde cedo. Os expedientes escolares de Magdeburgo mostram um aluno aplicado, respeitoso, com qualificações superiores à média, especialmente em matérias como história e ginástica, onde se destacava entre seus pares. Alguns professores da época, citados em informes conservados em arquivos de educação do Reich, assinalaram que Heinz era um jovem de forte vontade e liderança instintiva. Embora não exibisse genialidade acadêmica, sim demonstrava um compromisso absoluto com os valores do nacionalismo emergente. Não foi necessário obrigá-lo a ingressar nas juventudes hitlerianas. Heinz se incorporou de forma voluntária antes da obrigatoriedade imposta por lei em 1936, o que o distinguia entre seus companheiros. Participava ativamente em marchas, competências físicas, exercícios paramilitares e atividades de doutrinamento. Este entusiasmo, genuíno e não imposto, o converteu rapidamente em uma figura destacada dentro de sua coorte. Segundo documentos internos do movimento juvenil, Heinz foi citado em pelo menos 2 ocasiões como exemplo de compromisso racial e fidelidade absoluta ao Führer. As fotografias familiares da época reforçam esta imagem. Vê-se ele ereto, uniforme impecável, ladeado por companheiros de brigada ou posando junto a seus pais. Em pelo menos 3 imagens conservadas nos arquivos da Bundesarchiv, Heinz aparece com seu tio Adolf durante visitas privadas. Em uma delas, datada em Berghof por volta de 1938, vêem-se eles conversando em um entorno relaxado com a mão de Adolf sobre o ombro do jovem, gesto que foi interpretado por alguns historiadores como sinal de afeto especial. Não se tratava unicamente de cortesia protocolar. Heinz era uma presença familiar aceita nos círculos mais próximos do ditador. Ao longo dos anos, vários membros da família Hitler foram mantidos à distância pelo próprio Führer. Alguns, como seu meio-irmão Alois Jr., geravam desconforto por sua vida passada e seus fracassos pessoais. Outros, como sua meia-irmã Angela, foram relegados ao âmbito privado. Mas Heinz representava algo distinto. Era jovem, educado no Reich, fervorosamente leal e carecia de passados embaraçosos. Para Hitler, que construía uma imagem paternal de guia da juventude alemã, Heinz era uma encarnação perfeita do ideal ariano do regime. Arquivos internos do NSDAP contêm menções elogiosas para Heinz. Em informes reservados do Ministério da Propaganda, sua figura aparece como exemplo vivo do futuro alemão. Embora não se o exibiu publicamente como figura propagandística, talvez para protegê-lo, sim se tinha constância de que gozava do respeito de importantes figuras do regime. Disse que Martin Bormann, secretário pessoal de Hitler, mantinha um segmento discreto do desenvolvimento acadêmico e político de Heinz, como se tratasse de uma peça valiosa na narrativa interna do movimento. À diferença de outros membros de sua família, Heinz não teve que ganhar-se a confiança do regime. A trazia incorporada. Seu sobrenome não era um obstáculo, mas uma carta de apresentação. Mas mais além dos laços sanguíneos, era sua atitude. Sua disciplina, sua entrega, sua convicção, o que o converteu no sobrinho favorito. Não era só um Hitler por nome, mas por vocação. Em uma Alemanha onde a juventude era cuidadosamente moldada para servir ao Estado, Heinz Hitler parecia feito sob medida do projeto. Sua figura, embora hoje relegada a uma nota ao pé na história do nazismo, foi em seu momento vista como um símbolo silencioso da continuidade ideológica do regime. Aquele jovem de rosto sereno e olhar firme não só representava o sangue do Führer, mas também seu legado projetado para o futuro que nunca chegaria. Educado para mandar na pola e a moldagem do perfeito soldado do Reich. Em meados da década de 1930, o regime nazista compreendeu que sua permanência no poder não só dependia do controle imediato das instituições, mas da produção sistemática de uma nova geração de líderes doutrinados desde a adolescência. Assim nasceram as Nationalpolitische Erziehungsanstalten, conhecidas por suas siglas NAPOLA.
Estas escolas se conceberam como centros de formação integral, onde se modelavam não só conhecimentos acadêmicos, mas também corpos, mentalidades e lealdades. Para 1941, mais de 40 sedes nápola estavam ativas em todo o Reich, desde Prússia Oriental até Baviera, incluindo antigos castelos, mosteiros e complexos desenhados especialmente para cumprir com critérios ideológicos e funcionais. Cada instalação era uma combinação de arquitetura monumental, paisagens rurais controlados e distribuição espacial orientada à disciplina coletiva. Os edifícios soliam seguir linhas neoclássicas austeras, com corredores longos, salas de aula altas e pátios simétricos desenhados para desfiles e cerimônias diárias. A escola Napola de Ballenstedt, em Saxônia-Anhalt, onde Heinz Hitler completou sua formação secundária, estava instalada em um complexo amplo rodeado de bosques. Originalmente concebido como uma escola de elite sob a República de Weimar, foi reformado e adaptado pelo regime nazista para encarnar o ideal educativo da nova ordem alemã. O desenho arquitetônico incluía dormitórios comunais sem decoração, chuveiros frios compartilhados, refeitórios coletivos e uma praça central com mastro de bandeira, onde cada manhã se realizava o içar solene ao ritmo de cantos patrióticos. O ingresso às Napola não dependia unicamente do rendimento escolar. Era necessário superar um processo de seleção estruturado que refletia os princípios doutrinais do nacional-socialismo. Os candidatos deviam ser inicialmente recomendados por oficiais locais das juventudes hitlerianas ou autoridades escolares. A partir daí, começava uma segunda fase de avaliações físicas, psicológicas e raciais, levadas a cabo por comissões formadas por médicos, pedagogos e funcionários do partido. Um dos requisitos fundamentais era demonstrar a pertinência à raça ariana em termos estritos. Para isso, exigia-se a apresentação de uma árvore genealógica completa de pelo menos 3 gerações, respaldada por certificados de nascimento, matrimônio e óbito. As características físicas também eram avaliadas com critérios pseudocientíficos. A forma do crânio, a proporção facial, a cor dos olhos e do cabelo eram medidos e classificados segundo escalas eugênicas. Muitos aspirantes, inclusive os academicamente brilhantes, eram rejeitados por apresentar desvios menores nestas medições, como uma curvatura nasal não desejada, pigmentação escura na íris ou antecedentes familiares duvidosos. Em troca, alguns com desempenho escolar limitado conseguiam ser admitidos se suas condições físicas e história familiar os convertiam em material humano desejável para os fins do Reich. No caso de Heinz Hitler, seu sobrenome claramente influiu, mas não foi o único fator determinante. Os arquivos de admissão conservados na Bundesarchiv indicam que Heinz superou sem dificuldades todas as provas médicas e de antecedentes. Sua compleição atlética, seu expediente escolar sólido e especialmente seu fervor ideológico demonstrável desde idade precoce o convertiam em um candidato ideal. Sua aceitação foi rápida e sua atribuição a Ballenstedt estratégica. Tratava-se de uma das escolas Napola com maior prestígio, localizada perto do coração administrativo do Reich. A vida dentro de uma Napola era exigente até o extremo. Desde o momento em que cruzavam as portas do recinto, os alunos eram despojados simbolicamente de sua identidade civil e transformados em membros de uma comunidade ao serviço do nacional-socialismo. A jornada começava às 5h30 da manhã, com exercícios físicos intensos ao ar livre, inclusive durante os meses mais frios. Estas rotinas incluíam corridas com cargas, circuitos de obstáculos, marchas cronometradas e treinamentos de combate corpo a corpo. Após o café da manhã, os estudantes assistiam a aulas ministradas por professores cuidadosamente selecionados por sua afiliação ao partido. As matérias tradicionais eram ensinadas desde uma perspectiva ideológica. A literatura alemã se centrava em autores nacionalistas, a história glorificava o passado germânico e desprezava os valores ilustrados, enquanto que a biologia incorporava conceitos eugênicos como base científica do racismo nazista. Inclusive, as matemáticas eram apresentadas mediante problemas contextualizados na lógica do partido, como cálculos sobre natalidade desejável ou eficiência produtiva do trabalho forçado.
As tardes estavam dedicadas ao treinamento paramilitar, práticas de tiro com carabina, manobras de desdobramento em terrenos florestais, defesa pessoal, uso de mapas e bússolas. Todos os alunos pertenciam de forma paralela às juventudes hitlerianas, cuja agenda incluía simulacros de combate, cânticos, rituais noturnos, vigilância mútua e sessões de denúncia interna ante supostos sinais de debilidade moral ou ideológica. Os fins de semana não ofereciam descanso. Organizavam-se excursões de sobrevivência nas montanhas próximas, tarefas de trabalho agrícola em fazendas estatais e cerimônias de lealdade ao Führer. Durante estas atividades, os alunos eram supervisionados constantemente por instrutores que qualificavam não só o desempenho físico, mas também o espírito de camaradagem, a obediência e a disposição a antepor o grupo ao indivíduo. As comunicações com o exterior eram limitadas. Permitiam-se 2 cartas ao mês supervisionadas por censores internos e uma única visita familiar cada semestre, sujeita à aprovação do diretor. Tudo isto tinha um objetivo claro: substituir o vínculo emocional com a família tradicional por uma lealdade exclusiva ao povo, ao Führer e ao partido. Neste sentido, o sistema Napola não era só educativo, mas profundamente psicológico e simbólico. Dentro deste entorno extremamente disciplinado, Heinz Hitler sobressaiu. Os informes trimestrais da escola de Ballenstedt, recuperados após a guerra, o descrevem com termos como disciplinado, eficaz, íntegro, confiável, assinalando que se destacava em todas as áreas que o sistema valorizava: condição física, formação política, espírito de grupo e obediência sem fissuras. No âmbito esportivo, Heinz participou em competições interescolares representando sua instituição em disciplinas como atletismo e natação, acumulando menções honoríficas que eram publicadas em boletins internos da escola. Seu rendimento não só reforçava seu prestígio pessoal, mas também o de Ballenstedt, que competia com outras Napola pelo status de formar a melhor juventude do Reich. As avaliações psicológicas internas, que eram parte do sistema de segmento de talento, o classificavam como liderança natural com potencial de comando em unidades de elite. Esta categoria estava reservada a menos de 10% dos alunos e significava que Heinz podia ser recomendado diretamente para ingressar em escolas militares superiores ou ser incorporado como oficial de reserva no exército sem necessidade de passar pelo serviço militar regular completo. Não existem registros de sanções disciplinares, o qual é particularmente significativo em um sistema onde inclusive detalhes menores, como uma cama mal estendida ou uma demora na formação matutina, podiam implicar penalizações severas. Esta conduta intachável reforçava ainda mais seu perfil como jovem exemplar dentro do ideal nacional socialista. Além de seus logros formais, testemunhas contemporâneas assinalavam que Heinz se destacava por sua atitude reservada e sua capacidade de observação. Não era um agitador nem um fanático exaltado, mas um jovem metódico, centrado, que cumpria com cada instrução sem questionamentos. Esta combinação de sobriedade, eficiência e fervor era valorizada por seus superiores como perfil operativo ideal. Quando terminou sua formação em 1939, Heinz foi recomendado diretamente para ser transferido ao Corpo de Sinais do Exército, uma unidade que requeria tanto precisão técnica como confiabilidade ideológica. Sua passagem por Napola não só havia moldado seu corpo e sua mente, mas também lhe havia proporcionado a rede de contatos, as credenciais e o reconhecimento institucional necessário para avançar pelo sistema do Terceiro Reich sem obstáculos. Em primeira linha, a Operação Barbarossa e a Batalha de Moscou. Após completar sua formação na Napola de Ballenstedt, Heinz Hitler foi atribuído ao 23º Regimento de Artilharia de Potsdam, uma unidade veterana integrada na 23ª Divisão de Infantaria do Grupo de Exército Centro, sob o comando do Marechal de Campo Fedor von Bock. Heinz não formava parte da linha de fogo convencional, mas servia como Unteroffizier, sargento menor, na seção de comunicações, uma função vital no modelo de guerra relâmpago do Terceiro Reich. O exército alemão baseava sua capacidade ofensiva na coordenação precisa de artilharia, infantaria e veículos blindados, e para isso necessitava uma rede de sinais eficiente
que pudesse transmitir com exatidão as posições inimigas e as ordens de comando em tempo real. Heinz foi treinado para operar equipamentos de rádio de campanha como o Thorn-Pfeil D2 e Fug-5, destinados a garantir o fluxo de dados entre as avançadas de reconhecimento e as baterias de artilharia localizadas vários quilômetros mais atrás. Sua tarefa era tecnicamente complexa. Devia instalar linhas de cabo sob fogo inimigo, operar estações de rádio portáteis, codificar e decodificar mensagens em clave e manter a operatividade do equipamento em condições extremas. Segundo os informes militares da divisão, os operadores de sinais deviam trabalhar muitas vezes em pares ou trios isolados, equipados com ferramentas básicas, bússola, mapas táticos e armamento ligeiro. Uma desconexão podia provocar o fracasso total de uma operação. À madrugada do 22 de junho de 1941, o exército alemão lançou a maior ofensiva terrestre da história. A Operação Barbarossa, uma campanha planejada com meticulosidade que mobilizou mais de 3 milhões de soldados para a fronteira soviética. O objetivo inicial era destruir o Exército Vermelho em questão de meses, tomar Leningrado, Moscou e Kiev e obrigar Stalin a render-se antes do inverno. Durante as primeiras semanas, o avanço foi devastador. A Luftwaffe destruiu milhares de aviões soviéticos em terra, e as divisões Panzer cercaram centenas de milhares de soldados em Białystok, Minsk e Smolensk. A 23ª Divisão, onde operava Heinz, participou ativamente nestas campanhas como parte da segunda linha, encarregando-se de reforçar os flancos, assegurar rotas de abastecimento e apoiar com fogo de artilharia as penetrações dos blindados. Heinz, como suboficial de sinais, desempenhou um papel decisivo em operações como a Batalha de Smolensk, julho-agosto de 1941, onde sua unidade se desdobrou rapidamente para sustentar a linha de avanço após as rupturas iniciais dos Panzer. Os informes do regimento mencionam comunicações confiáveis sob pressão e desdobramentos executados com precisão cronométrica, o qual era fundamental para que as baterias artilheiras pudessem golpear com eficácia as concentrações soviéticas em retirada. Para setembro, o Grupo de Exército Centro havia penetrado profundamente em território soviético. A estrada Minsk-Moscou estava aberta e unidades avançadas começaram a vislumbrar os primeiros subúrbios industriais a menos de 150 quilômetros do Kremlin. Heinz foi deslocado junto a seu regimento para o setor ocidental de Vyazma e Mozhaisk, onde começaram os preparativos para o assalto final sobre Moscou. Nesse período, os suboficiais de comunicações enfrentavam um desafio particular. As linhas eram constantemente cortadas por partisanos soviéticos. As baterias dos transmissores se esgotavam com o frio noturno e os equipamentos eram difíceis de manter após semanas de uso contínuo. Ainda assim, Heinz continuou cumprindo com suas funções, e os registros de sua unidade o citam como um operador confiável em entorno hostil. Os informes de inteligência alemães asseguravam que a moral soviética estava quebrada, e a queda de Moscou parecia iminente. No entanto, a ofensiva sofreu atrasos devido ao desvio de forças para o sul, para tomar Kiev, uma decisão que custaria semanas valiosas. Quando finalmente se retomou o impulso para a capital russa, era novembro de 1941 e as condições climáticas começavam a mudar drasticamente. Os soldados alemães não estavam preparados para o inverno da frente oriental. As temperaturas caíram abruptamente até os 30 graus negativos e logo a 40 graus negativos durante dezembro. O óleo dos motores se congelava, as armas não disparavam, os uniformes não protegiam do frio extremo e os suprimentos começavam a escassear. Para os operadores de sinais, como Heinz, estes fatores foram ainda mais catastróficos. Os cabos de comunicação estouravam como vidro ao serem manipulados em temperaturas abaixo de zero, os transmissores sofriam curtos circuitos por condensação e as baterias elétricas simplesmente se rendiam. Heinz e seus companheiros começaram a transportar as baterias no interior de seus casacos coladas ao corpo para mantê-las aquecidas. Cobriam os rádios com mantas, os protegiam com velas acesas e enterravam os cabos na neve para isolá-los do ar gélido. A jornada de trabalho se estendia a 12 ou 14 horas sem interrupção e muitas vezes transcorria em trincheiras semicongeladas, com as luvas encharcadas e os dedos à beira do congelamento.
A artilharia alemã, dependente da informação que estes operadores proporcionavam, só podia disparar se alguém como Heinz estivesse em seu posto, comunicando coordenadas precisas sob fogo inimigo. No 6 de dezembro de 1941, o Exército Vermelho lançou uma contraofensiva massiva em toda a frente de Moscou. Stalin havia trazido divisões siberianas treinadas para combate invernal, equipadas com casacos, esquis e armas adaptadas ao frio. As linhas alemãs exaustas e congeladas começaram a colapsar. Heinz e os demais operadores de sinais tiveram que mudar suas tarefas. Já não se tratava de avançar, mas de coordenar retiradas organizadas, manter as unidades em contato enquanto retrocediam e proteger os equipamentos de comunicação para que não caíssem em mãos inimigas. A retirada foi caótica. Muitos veículos eram abandonados porque não ligavam. O 23º Regimento de Artilharia começou a recuar através de bosques e aldeias destruídas, enquanto Heinz permanecia na vanguarda das comunicações. Os informes do Estado-Maior registram que a unidade onde se encontrava Heinz conseguiu manter conexão radial até o último momento, permitindo a evacuação de mais de 2.000 soldados em direção oeste. Durante janeiro de 1942, com a frente estabilizada em torno de Vyazma e Gzhatsk, o alto comando alemão emitiu ordens para recuperar equipamento abandonado durante a retirada de dezembro. Os rádios, telefones, chaves cifradas e transmissores eram de alto valor estratégico, podiam revelar frequências, codificações e posições. Por isso, formaram-se pequenos comandos de recuperação, geralmente integrados por técnicos de sinais escoltados por infantaria ligeira. Heinz foi escolhido para uma destas missões por seu conhecimento técnico e sua familiaridade com os equipamentos empregados em seu regimento. A operação atribuída para o 10 de janeiro de 1942 consistia em recuperar um conjunto de equipamentos de rádio em um posto avançado que havia ficado isolado durante a retirada. A área estava considerada como relativamente segura e o grupo de recuperação recebeu apenas 4 homens e um veículo Kübelwagen modificado para neve. Embora em aparência rotineira, esta missão teria consequências trágicas. Foi a última vez que Heinz Hitler seria visto por seus companheiros com vida. Seu desaparecimento após essa operação marcaria o início de uma história ainda mais obscura, a de um prisioneiro valioso que, por levar um sobrenome maldito, foi submetido a um destino singular e brutal longe do campo de batalha. O Hitler capturado, quando a guerra alcançou o sobrenome. A madrugada do 10 de janeiro de 1942 amanheceu com um céu despejado e uma temperatura insuportavelmente baixa, marcando 35 graus negativos no setor ocidental de Vyazma, onde as unidades alemãs tentavam reorganizar suas linhas após a contraofensiva soviética do mês anterior. Nesse clima glacial e em meio a uma frente apenas estabilizada, o 23º Regimento de Artilharia recebeu a ordem de recuperar equipamentos de comunicação que haviam ficado abandonados durante a caótica retirada de dezembro. A operação, aparentemente menor, implicava acessar um posto avançado que havia sido evacuado semanas atrás e que se acreditava em terreno neutro ou pouco disputado. A distância, uns 8 quilômetros desde as posições atuais, parecia manejável, e a missão foi classificada como recuperação sob escolta mínima. A escolha de Heinz Hitler para liderar essa operação não foi casual. Como suboficial técnico especializado em sinais, sua experiência com sistemas de rádio o convertia no candidato mais competente para inspecionar o equipamento, determinar sua funcionalidade e selecionar o que devia ser transportado de volta. Além disso, seu histórico impecável dentro do regimento, sua formação rigorosa e sua habilidade para manter a calma sob pressão faziam que seus superiores confiassem plenamente em seu critério. Era uma missão breve, com riscos calculados e objetivos concretos: chegar, identificar o material útil, carregá-lo e regressar antes do meio-dia. O entorno invernal complicava tudo, mas o plano não previa combate. O destacamento atribuído foi reduzido. Heinz, um operador assistente e 2 soldados como escolta. Partiram às 9h30 em um Kübelwagen adaptado com correntes para neve. A rota escolhida era um estreito caminho florestal que serpenteava entre árvores escarchadas e campos congelados. Esta rota oferecia certa proteção visual contra avistamentos aéreos ou emboscadas distantes,
mas também obrigava a mover-se lentamente sobre o gelo compactado. Na metade do caminho, o terreno se tornou impraticável, inclusive para o veículo de inverno. A 3 quilômetros do objetivo, a patrulha se viu forçada a continuar a pé, carregando mochilas, ferramentas, mantas e armas. Esta etapa era a mais crítica. Sem transporte motorizado, qualquer incidente comprometeria a retirada. Ao redor das 11h15, o grupo alcançou as ruínas do posto alemão abandonado. O que antes havia sido um centro de observação artilheira agora era uma estrutura colapsada, em parte queimada, em parte sepultada sob a neve. Os restos de arame farpado e os fragmentos de sacos terreiros ainda delineavam a antiga posição. Heinz tomou o comando sem titubear. Localizou rapidamente a localização da estação de rádio e começou a escavar entre escombros com a ajuda do operador assistente. Debaixo de uma capa de neve endurecida, encontraram o equipamento principal, ainda montado, protegido por uma lona parcialmente congelada. Surpreendentemente, alguns componentes permaneciam intactos: receptores, dínamos, manuais cifrados e peças auxiliares. O resto do grupo se mantinha vigilante no perímetro, mas o ambiente parecia tranquilo. Às 12h10, quando começavam a organizar o traslado do equipamento, o silêncio foi interrompido por um repentino estouro de metralhadora desde o flanco oriental. Em menos de 10 segundos, o grupo alemão se viu sob fogo cruzado. Os soviéticos não estavam simplesmente patrulhando, os estavam esperando. O ataque, segundo se reconstruiu mais tarde, foi levado a cabo por elementos da 43ª Divisão de Fuzileiros do Exército Vermelho, uma unidade regular bem equipada que havia preparado uma emboscada nesse setor com precisão cirúrgica. A emboscada não foi improvisada. As metralhadoras estavam posicionadas para cobrir as rotas de retirada, enquanto que unidades de assalto rodeavam lentamente o perímetro desde o bosque, aproveitando a cobertura natural e o terreno elevado. O grupo de Heinz, disperso pela atividade técnica, foi surpreendido sem possibilidade de organizar uma defesa coerente. Só conseguiram trocar fogo durante 5 minutos antes de ficar completamente rodeados. Um dos soldados alemães foi alcançado por estilhaços e caiu ferido perto da entrada do posto. Heinz e os outros tentaram responder desde uma posição inferior e exposta, sem cobertura efetiva, conscientes de que não havia possibilidade de retirada. Quando começaram a chegar granadas lançadas desde a linha soviética, a defesa alemã colapsou. O fogo inimigo era constante e seu avanço implacável. Por volta das 12h20, os 4 membros do destacamento estavam neutralizados. Um morto, outro gravemente ferido, e os 2 restantes, entre eles Heinz, forçados a render-se. A rapidez da ação e a precisão tática deixavam claro que a patrulha alemã havia sido vigiada desde antes, possivelmente desde o momento em que deixaram sua linha principal. A neve, que na manhã parecia aliada, agora era uma prisão sem saída. Os procedimentos de captura foram executados com eficiência. Os soviéticos, conscientes de sua vantagem, atuaram com disciplina. Os prisioneiros foram desarmados, suas mochilas revisadas e seus documentos pessoais requisitados de imediato. Heinz mantinha sua placa de identificação militar, como era obrigatório, pendurada sob seu casaco, e nela figurava com clareza: Heinrich Hitler Unteroffizier, 23, Artillerie Regiment. O oficial soviético encarregado de inspecionar os efeitos pessoais tardou poucos segundos em reconhecer a anomalia. O sobrenome Hitler, embora comum em algumas regiões alemãs, não passava despercebido. O oficial a cargo deteve o processo, pediu confirmação verbal e ordenou que o prisioneiro fosse levado ao posto de comando do batalhão para um interrogatório preliminar. A surpresa se confirmou ao cotejar a informação com os documentos achados em sua mochila. Correspondência oficial, formulários do regimento e papelaria que o vinculavam com sua unidade de origem e seu histórico nas Napola. A reação imediata foi de alerta. A informação foi enviada rapidamente aos superiores e a presença de um Hitler, capturado na frente ocidental do setor Vyazma, passou a ser uma prioridade de alto nível. O nome ativou protocolos especiais. Desde o quartel soviético em Vyazma se transmitiu uma mensagem cifrada a Moscou, dirigida à sede da NKVD. A confirmação de que se tratava do sobrinho do líder nazista foi recebida com surpresa, mas também com cautela. Os soviéticos compreendiam que este prisioneiro podia representar um recurso de inteligência, um elemento de propaganda,
ou inclusive uma peça potencial em futuros intercâmbios diplomáticos. Não era um soldado mais, era um símbolo. Em questão de horas se emitiram ordens desde o nível central. Heinz devia ser trasladado imediatamente a Moscou. O comboio partiu no dia seguinte sob forte escolta, com uma unidade de segurança especialmente destacada. Viajou em um vagão blindado, isolado inclusive do resto de prisioneiros, custodiado por agentes treinados. Durante o trajeto não se lhe permitiu interagir nem com soldados nem com outros cativos. Comia sozinho, dormia acorrentado e era vigiado constantemente. A viagem durou 3 dias, em parte pelo estado das vias cobertas de neve e em parte pelas medidas de segurança impostas. No 14 de janeiro de 1942, Heinz Hitler ingressou oficialmente no sistema penitenciário soviético sob classificação de categoria A, prisioneiro político especial, interrogatório imediato autorizado. Seu destino foi a prisão de Butyrka, uma das mais temidas de Moscou, usada habitualmente para detidos de alto valor político. Ali começaria uma nova etapa de sua história, uma onde já não se mediam graus militares nem missões técnicas, mas o valor simbólico de um sobrenome e o interesse estratégico de uma guerra global em sua fase mais brutal. A captura de Heinz Hitler foi um episódio isolado, breve, quase silencioso nos registros de combate, mas sua repercussão dentro dos círculos de poder foi imediata. Enquanto na frente o conflito continuava entre trincheiras congeladas e povos arrasados, nos despachos de Moscou se preparavam sessões de interrogatório, análises de identidade e estratégias que, por um instante, fizeram do sobrinho do Führer uma figura central nos cálculos secretos da guerra. O silêncio que envolveu seu paradeiro durante semanas não foi casual. Heinz havia deixado de ser um simples operador de rádio. Agora era uma ficha de inteligência, uma incógnita política e uma potencial moeda de troca que, nos obscuros labirintos do stalinismo, não teria nenhuma garantia de sobreviver. O Calvário de Butyrka, a morte silenciosa em Moscou. No 14 de janeiro de 1942, Heinz Hitler foi ingressado oficialmente na prisão de Butyrka, em Moscou, após ser identificado como o sobrinho do líder do Terceiro Reich. Classificado como prisioneiro político especial de categoria A, ficou sob custódia direta da NKVD, sem julgamento nem acusações formais. Seu simples sobrenome bastava para ativar um protocolo reservado a indivíduos cujo valor propagandístico ou estratégico superava toda outra consideração. Desde esse momento, sua vida ficou reduzida ao interior de uma cela enterrada nos porões do aparato repressivo soviético. A prisão de Butyrka era, desde os tempos do czarismo, uma instituição temida, mas sob o stalinismo alcançou uma dimensão ainda mais sinistra. Convertida em centro de reclusão para inimigos do povo, espiões e dissidentes, Butyrka não funcionava como uma cadeia comum, mas como um mecanismo cuidadosamente desenhado para quebrar a vontade do indivíduo. Durante as purgas do Grande Terror, entre 1936 e 1938, havia processado dezenas de milhares de pessoas em condições extremas, refinando técnicas de interrogatório físico e psicológico que deixavam cicatrizes permanentes ou resultavam letais. Sua capacidade oficial era de 2.500 internos, mas frequentemente continha o dobro. Corredores infestados, celas abarrotadas, temperaturas extremas e violência rotineira eram parte do sistema. No caso de Heinz, no entanto, se lhe aplicaram condições distintas: isolamento absoluto. Foi confinado em uma cela individual de dimensões mínimas, construída no nível mais profundo do edifício. Media 2 metros por 2, com um teto suficientemente baixo como para impedir que o prisioneiro se mantivesse de pé por completo. O mobiliário se reduzia a um banco metálico fixado à parede e um recipiente que fazia às vezes de latrina. Não havia cama, nem manta, nem colchão. Não se lhe permitiu conservar nenhuma possessão. Não podia falar, nem escutar outra voz humana que não fosse a de seus interrogadores. Seus carcereiros falavam em russo, sem tradutor, acentuando o desconcerto. Era uma cela pensada não só para reter, mas para dissolver a noção mesma de identidade. A iluminação seguia um padrão controlado pelos guardas. Às vezes, a luz permanecia acesa sem descanso durante 2 dias. Logo se apagava por completo durante lapsos aleatórios de horas, submergindo o prisioneiro na escuridão absoluta.
Esta alteração contínua do ciclo vigília-sono estava pensada para destruir a noção do tempo e provocar desorientação. As temperaturas dentro da cela oscilavam entre 5 graus e abaixo de zero. Em tais condições, inclusive 1 hora sem mover-se podia derivar em hipotermia. Por isso, Heinz passava boa parte do dia de pé, caminhando em círculos, respirando fundo para não perder a consciência. A alimentação era deliberadamente insuficiente. Se lhe suministrava pão negro duro, uma xícara de sopa vegetal aguada, às vezes fria, e água com sedimentos. Não alcançava para manter o peso corporal. A perda de massa muscular era imediata, progressiva e visível. Não se lhe permitia atenção médica, nem visitas, nem correspondência. Heinz estava completamente sozinho no sentido mais literal. Privado da linguagem, do ritmo, do alimento, da temperatura estável, do sono e do contato humano. Só ficava sua mente, e isso era precisamente o que os interrogadores queriam alcançar e quebrar. Os primeiros interrogatórios começaram no dia seguinte de seu ingresso. Eram conduzidos por agentes veteranos da NKVD, treinados para manipular os detidos sem deixar evidência física permanente. Se iniciavam com perguntas indiretas, detalhes sobre a vida familiar de Hitler, recordações da infância, festas natalinas em Berghof, conversações escutadas em corredores. Heinz respondia com monossílabos ou com negativas, não oferecia resistência violenta, mas tampouco cooperava. Dizia não saber, dizia não recordar, dizia que nunca foi testemunha de nada importante. Os interrogadores, insatisfeitos, intensificavam as sessões. Durante semanas, os encontros se tornaram mais prolongados, mais frequentes, mais violentos. Os golpes se dirigiam ao corpo, costelas, coxas, costas baixas, nunca à cabeça. Os métodos eram clínicos. Não se tratava de destruir, mas de esvaziar. Em ocasiões, Heinz era obrigado a permanecer de pé contra a parede durante horas, sem mover-se, sem falar. No inverno, isso equivalia a uma tortura. Em outras sessões, era submetido a mudanças térmicas brutais. Passava de uma cela fria a uma habitação com aquecedores acesos ao máximo, só para ser devolvido minutos depois ao ambiente gelado. O choque térmico debilitava o sistema nervoso e reduzia a resistência psicológica. A privação do sono era a técnica favorita. Durante 18 horas consecutivas, era interrogado, submetido a perguntas repetitivas, pressionado por turnos de agentes que se revezavam entre si enquanto ele permanecia desperto. Se lhe prometia comida, se cooperasse. Se lhe ameaçava com castigos piores, se mentisse. Às vezes, se lhe fazia escutar passos em corredores vazios. Às vezes, se lhe informava que sua família já sabia que estava morto. Se lhe perguntava se queria enviar uma carta final. Tudo era um jogo de pressões, manipulação e desgaste. Os registros soviéticos conservam fragmentos dispersos sobre suas respostas. Heinz proporcionou informação trivial, nomes de familiares, descrições de lugares, rotinas conhecidas, mas nada de valor político ou militar. Nunca mencionou conversações privadas do Führer, nem revelou detalhes sobre estruturas internas do regime. Isto irritou seus interrogadores, que começaram a vê-lo como uma carga mais que como uma fonte. Sua deterioração física acelerada complicou ainda mais seu tratamento. A magreza extrema lhe provocou infecções pulmonares. A umidade de sua cela agravou seu quadro. Começou a tossir sangue. Suas respostas se tornaram incoerentes. Tinha episódios de confusão, alucinações e longos períodos de silêncio. Os médicos da prisão notificaram que seu estado era precário, mas recuperável. Mas não se lhe administrou nenhum tipo de tratamento. Não houve intervenção. A lógica operativa era simples. Se não falava, não era útil. Se não era útil, não merecia recursos. Segundo os documentos soviéticos desclassificados nas décadas posteriores, Heinz Hitler morreu em algum ponto da segunda semana de fevereiro de 1942, aproximadamente 6 semanas depois de sua detenção. Não existe ata oficial de óbito. Não se conservam restos, não há fotografias de seu corpo. O que ficou foram versões contraditórias. Alguns arquivos internos afirmam que faleceu de pneumonia, consequência de sua debilidade extrema e o ambiente invernal de sua cela. Outros informes atribuem a morte a um colapso cardíaco induzido pela acumulação de estresse físico e psicológico. Uma terceira versão, muito mais obscura,
Sustenta que foi executado em segredo mediante injeção letal, quando os agentes determinaram que seu valor como prisioneiro havia terminado. Em nenhum caso se autorizou contato com a Cruz Vermelha, nem se notificou à Alemanha. Seu nome desapareceu dos registros imediatamente depois de sua morte. Seu corpo, como o de tantos outros prisioneiros políticos de alto perfil, foi presumivelmente incinerado sem documentação ou enterrado em valas comuns não identificadas nos arredores de Moscou. O objetivo era impedir qualquer forma de culto póstumo ou martírio propagandístico. A diferença de outros oficiais nazistas capturados que enfrentaram julgamentos ou foram trocados, Heinz simplesmente desapareceu. Não deixou legado, nem testemunho, nem túmulo. Assim terminou no subsolo do sistema soviético a vida do jovem que alguma vez foi considerado o sobrinho favorito de Adolf Hitler. Sua história, enterrada por anos sob o segredo dos arquivos da NKVD, só começou a emergir com fragmentos dispersos após a queda do regime soviético. O que ocorreu entre as paredes de Butyrka durante essas 6 semanas é em grande medida irreconstruível. O que sim é indiscutível é que Heinz Hitler morreu em cativeiro, vítima de uma guerra que o converteu em símbolo, em moeda e finalmente em resíduo prescindível do conflito ideológico mais brutal do século XX. Heinz, por Yakov, o câmbio impossível entre ditadores. No 16 de julho de 1941, durante as etapas iniciais da Operação Barbarossa, as forças alemãs capturaram um prisioneiro cujo sobrenome não aparecia em nenhum informe de inteligência militar, mas que logo adquiriria um valor simbólico incalculável. Tratava-se de Yakov Djugashvili, o filho maior de Iosif Stalin. Oficial de artilharia, Yakov foi rodeado por divisões panzer alemãs nos arredores de Vitebsk, enquanto sua bateria tentava recuar sem êxito. Ferido e desorientado, foi capturado junto com uma dezena de homens e trasladado a um centro de detenção provisional. Durante o processo de identificação, seus documentos pessoais revelaram sua filiação direta com o líder soviético. Para o regime nazista, o achado foi inesperado e politicamente potente. A notícia se comunicou de imediato a Berlim e, após verificar a autenticidade dos documentos, a captura foi considerada como uma vitória propagandística. A imprensa do Reich evitou mencioná-lo abertamente, mas dentro dos círculos do alto comando começou a discutir-se como podia utilizar-se esta peça nos jogos de poder que atravessavam a guerra. Tratava-se de algo mais que um oficial soviético. Era o primogênito do principal inimigo de Adolf Hitler. A reação de Stalin não se fez esperar. Segundo múltiplos testemunhos recolhidos por oficiais soviéticos e posteriormente confirmados por documentos desclassificados, o líder do Kremlin se negou a reconhecer Yakov como uma figura especial. Em um encontro com membros do Politburo, quando se lhe propôs negociar um possível resgate, Stalin finalizou a questão com uma frase que se faria célebre: "Não tenho nenhum filho chamado Yakov." Sua recusa foi total, não só por razões pessoais, mas porque admitir debilidade por um familiar equivalia a quebrar a imagem de fortaleza ideológica que Stalin cultivava meticulosamente. No sistema soviético, nenhum indivíduo devia valer mais que o coletivo, nem sequer o próprio filho do líder supremo. Este episódio estabeleceria o contexto para um dos enigmas diplomáticos mais túrbidos da Segunda Guerra Mundial. No começo de 1942, enquanto Heinz Hitler se encontrava sob custódia da NKVD em Moscou e seu estado físico piorava dia após dia nos porões de Butyrka, começou a circular o rumor entre certos setores do comando alemão de que existia uma possibilidade de intercambiar o jovem sobrinho do Führer pelo filho do ditador soviético. Ambos eram reféns simbólicos de sistemas totalitários. Ambos representavam conexões familiares de alto valor político, e ambos se encontravam em condições extremas sob a vigilância do inimigo. O intercâmbio, no entanto, nunca se concretizou. O que se conhece hoje provém de fontes fragmentárias e contraditórias. Algumas versões sustentam que os contatos iniciais se fizeram através da Cruz Vermelha Sueca, que atuava como canal neutro entre ambos os bandos para tratar temas humanitários. Mencionam-se consultas informais em memorandos diplomáticos, sem nomes nem datas específicas, mas com referências claras a prisioneiros valiosos em poder inimigo. As comunicações eram vagas, sem registros formais de proposta direta.
O que parece claro é que, pelo menos no entorno do alto comando alemão, a ideia foi considerada seriamente. Existem indícios indiretos nos diários de figuras próximas a Hitler. Martin Bormann, um de seus homens de confiança, escreveu no começo de fevereiro de 1942 que existiam desenvolvimentos familiares que requerem consideração tática imediata, em uma anotação que aparece isolada entre assuntos militares. Por sua parte, Heinrich Himmler mencionou em seus registros internos a existência de oportunidades de intercâmbio que poderiam beneficiar a imagem internacional do Reich. Embora nenhum documento faça alusão explícita a Heinz nem a Yakov no mesmo texto, vários pesquisadores assinalaram que estas menções coincidem com o período em que ambos estavam ainda com vida. Os registros do alto comando alemão também incluem referências genéricas a opções diplomáticas não convencionais em relação com a URSS. Um dos poucos comentários diretos posteriores proveio do Marechal Wilhelm Keitel, quem após a guerra escreveu que Hitler expressou frustração por sua impotência para recuperar elementos valiosos detidos pelo inimigo, fazendo uma clara alusão a familiares ou figuras próximas à liderança nacional socialista. Apesar destes indícios, a falta de uma proposta formal e documentada sugere que qualquer tentativa de câmbio foi abortada antes de tomar forma concreta. Vários fatores contribuíram para isso. Por um lado, a inflexibilidade ideológica de Stalin era absoluta. Ceder ante uma solicitação de intercâmbio teria sido percebido como uma mostra de debilidade interna, algo inaceitável para um regime que se vangloriava de sua disciplina coletiva. Por outro lado, o regime nazista tampouco podia permitir-se expor publicamente que um de seus familiares mais próximos havia sido capturado vivo e estava sendo torturado pelo inimigo. O silêncio servia a ambos. O destino final de Yakov Djugashvili terminou selando a simetria trágica desta história. Após passar mais de um ano em mãos alemãs, foi trasladado ao campo de concentração de Sachsenhausen, onde foi recluso em um setor especial. Em abril de 1943, morreu em circunstâncias ambíguas. A versão oficial alemã afirmou que se suicidou lançando-se contra uma cerca eletrificada. No entanto, outras fontes sustentam que foi executado por ordem direta, após uma tentativa de câmbio falida com oficiais alemães de alto escalão que não foi autorizada por Berlim. Seja qual for a verdade, Yakov morreu prisioneiro, como Heinz, e sem que seu próprio pai movesse um dedo por resgatá-lo. Em retrospectiva, a comparação entre ambos os casos resulta inquietantemente paralela. Heinz Hitler, moldado como símbolo da juventude nacional socialista, morreu como prisioneiro político em um calabouço soviético sem ter sido resgatado pelo regime que o havia promovido. Yakov, educado sob os preceitos do realismo socialista, morreu como traidor capturado, desprezado pelo mesmo Estado que o formou. Ambos foram utilizados como peões ideológicos e logo descartados quando deixaram de ser funcionais. O que os definia não eram suas decisões individuais, mas seus sobrenomes. A falta de documentos conclusivos sobre uma tentativa de intercâmbio segue sendo um dos vazios mais intrigantes do conflito. É possível que os registros tenham sido destruídos deliberadamente por ambas as partes para evitar compromissos políticos incômodos. Também cabe a possibilidade de que as negociações nunca tenham passado de rumores e sugestões, sufocadas pelo contexto bélico e as doutrinas inflexíveis de ambos os bandos. A URSS, caracterizada pela compartimentalização extrema da informação, pôde ter ocultado qualquer conversação informal. A Alemanha, obsessionada com a imagem de força e pureza ideológica, também teria suprimido qualquer evidência de vulnerabilidade familiar. Apesar disso, o rastro de referências cruzadas permite afirmar que o tema esteve pelo menos sobre a mesa. As menções a opções de intercâmbio, os informes de frustração de Hitler e a aparição do nome de Heinz em listas internas do partido como perda significativa confirmam que sua captura não foi ignorada. O mesmo ocorre com Yakov, cujo valor como peça de câmbio foi discutido, embora rejeitado com firmeza desde o princípio por Stalin. A história de Heinz Hitler e Yakov Djugashvili não só revela a brutalidade dos regimes que os formaram, mas também a lógica implacável das estruturas totalitárias. Em ambos os casos, os vínculos familiares foram considerados secundários frente às necessidades do Estado. Ambos os jovens morreram em silêncio,
em prisões inimigas, convertidos em símbolos prescindíveis do conflito ideológico mais sangrento do século XX. A guerra que enfrentou seus sobrenomes também os converteu em prisioneiros de seus respectivos sistemas. Nenhum foi resgatado, nenhum foi chorado oficialmente, nenhum teve túmulo com nome.